Olá, amados de Deus. Que alegria estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é anunciar religião, mas o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós, vir e fazer morada em nossos corações. Os links desse programa estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1, facebook.com programa Café e Fé, tudo junto. Você, com toda certeza, pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa, pela graça de Deus, se mantenha. Nós contamos com as suas orações para que nós tenhamos os suportes necessários espirituais para caminhar aqui, e que você divulgue para que outras pessoas, um público cada vez maior, possa ter uma experiência genuína com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre apostando na inexistência do inferno. O inferno é uma das realidades mais contestadas pelos cristãos contemporâneos. Eu não estou falando por gente que não é cristã. A grande parte da cristandade não crê na existência do inferno. E talvez por isso a fé cristã atual seja tão inconsistente e destituída de temor. Não há uma certeza de que nós seremos punidos se fizermos a coisa errada. Há um pensador que disse: se não houver crença no inferno, o conceito de juízo também se tornará sem sentido. Então, tudo o que resta no cristianismo é um sistema ético. Se não há espécie de condenação e de juízo, afrouxam-se as nossas decisões. Um sistema ético comprometido com o eterno e sem evidência de Deus é algo que precisa ser analisado. Nós precisamos ter cuidado. Um teólogo americano do século XIX, Hodge, ele diz que o homem que reconhece em qualquer medida a terrível força das palavras inferno eterno, não gritará a respeito dele, mas falará com toda a suavidade. É muito sério você tratar desse assunto. Quem sabe quais são as consequências do fogo, tem muito cuidado com o fogo. Não vai brincar com ele, porque as consequências são drásticas. Ninguém que tiver o menor senso da existência
do inferno será leviano em tratar do assunto com displicência. Pois, se você de alguma forma demolir a doutrina do inferno, ela demolirá o seu zelo, afirmou com tanta segurança o Dr. Torrey no século XIX. O inferno não é uma invenção de gente sádica, nem é uma criação para colocar medo em criancinhas travessas. É alguma coisa que trata de responsabilidade e consequência. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Acontece que os seres humanos se tornaram associados ao maligno no pecado. E eles se tornando cúmplices desta malignidade, eles têm que receber as consequências de suas escolhas, de suas decisões. Neste caso, eles tiveram a consequência do castigo, da punição eterna do inferno por causa deste companheirismo com o maligno. Santo Agostinho afirmava que o pecado de cada homem é um instrumento de seu castigo e sua iniquidade transforma-se em seu tormento. Isto é uma coisa que a gente precisa avaliar aqui como questões de consequências. Se não houver arrependimento de pecado, esse tormento será eterno e irreversível. Não podemos brincar com este assunto. Muitos frascos de veneno, eles têm o símbolo de uma caveira no rótulo, para que se possa ter cuidado. Aquele aviso não é um enfeite, é algo sério. Se eu tomar aquele veneno, eu tenho consequência. Alguém me disse, eu não creio no inferno. Eu respondi, eu também não. Eu creio em Jesus Cristo que me salvou do meu ego orgulhoso que me levava ao inferno. Eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, mas nós precisamos de ter cuidado com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Ainda que o inferno não se possa comprovar, a Bíblia diz que ele existe. Só que para muitos, o inferno é uma verdade percebida tarde demais. E aí já não tem mais saída. Não tem mais escape. Pois mesmo que todo pecado e todo pecador condenado pudesse chorar um oceano inteiro, todos esses oceanos jamais extinguiriam uma centelha do fogo eterno. Sustentava firmemente o teólogo puritano do século XVII, Thomas Brooks. É uma coisa que eu não quero brincar e achar que isso não existe. O sofrimento causado pelo pecado nunca terá fim, porque a culpa
é a razão de ele ser infligido. E uma vez que alguém tem culpa, essa nunca deixa de existir. O pecado produz a culpa e a culpa constitui o inferno, a menos que Jesus Cristo assuma esta causa. Isto aqui é assunto que precisa ser tratado com toda a consciência. John Murray, um teólogo já recente, insiste que os perdidos sofrerão eternamente para satisfazer a justiça, mas jamais conseguirão. Nós não temos cacife para cobrir a justiça e vamos sofrer as consequências do pecado. A única alternativa para alguém ser liberto do inferno é crer no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ele que assumiu o nosso pecado, que morreu a nossa morte e que nos justifica com a sua justiça, porque a nossa está comprometida com orgulho. Ele pode nos libertar desta força maligna do inferno. Cristo não precisa aplicar nenhuma outra pena contra a alma que o rejeitou, a não ser condená-lo ou condená-la a ter o que deseja. Mas se essa alma o receber, ele a libertará das chamas eternas, com toda certeza. O diabo, ele não tem dificuldade de fazer o pecado parecer inocente. E o inferno tão somente um conto da carochinha. Se você não leva a sério esse assunto, as consequências são drásticas. Eu vi um desses pesquisadores de serpentes, e uma dessas serpentes das mais venenosas, peçonhentas do mundo, está na Austrália. Ele se aproximou tanto da serpente, e ela deu-lhe uma picada. Só que ele tinha 15 minutos para tomar o antiofídico. Mas não deu tempo. Ele tinha tanta confiança na sua capacidade de cuidar daqueles animais. Eu não quero brincar com aquilo que é sério. Jesus é o único que pode nos tirar das grades do inferno. Ele é a única pessoa que assumiu, ele tem a chave do inferno na mão. O diabo promete o melhor e paga com o pior. Ele promete honra e paga com desonra. Ele promete prazer e paga com dor. Ele promete lucro e paga com prejuízo. Ele promete vida e paga com morte. Enfim, promete uma existência feliz e paga com o castigo eterno no inferno. Você quer apostar na inexistência do inferno? Você quer achar que isto é apenas uma metodologia para manter as pessoas com medo e não fazer as coisas com medo? Então creia em Jesus Cristo
para que você seja livre do julgamento eterno. Não é uma questão de ser da igreja A ou B ou C. Nossas igrejas, elas têm muitos defeitos, não tem nenhuma igreja perfeita, mas nós temos um Salvador perfeito que pode nos libertar de nós mesmos e da consequência de nossa vida equivocada. Neste mundo, quando alguém comete um crime, ele deve ser julgado para ser condenado, uma vez constatado o crime. É verdade que os juízos muitas vezes são diferentes e os juízes deste mundo podem cometer erros, além de muitos julgamentos serem regados a propinas, a subornos, a prestígios. Mas Deus é um juiz justo. E a lei de Deus é uma lei muito justa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem dúvida. O livro de Apocalipse descarta aqueles que ensinam que Deus é tão amoroso e gentil que Ele nunca julgará as pessoas que não receberam o seu Filho como Salvador e Senhor. Uma leitura no livro de Apocalipse nos dá a clareza de que haverá julgamento. Embora a mente moderna relute em aceitar o fato de que Deus julgará os iníquos, a Bíblia ensina claramente que Ele o fará. Não existe essa possibilidade de admitir isto. As Escrituras revelam um Deus de amor tão claramente quanto revela um Deus de ira que lidará com aqueles que desprezam a graça de Cristo. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E a misericórdia não pode passar por cima da justiça. Tem que haver esta compatibilidade. Mas a salvação é tão bem projetada, ela é tão bem harmonizada, que Deus pode ter misericórdia dos pecadores e estar em paz com eles, sem prejuízo de sua justiça. Como é que isso é possível? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia ainda afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que isso acontece? Como então Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo com os pecadores que merecem a morte, que merecem a condenação eterna? É assim, a misericórdia coloca o pecador junto com Cristo na cruz e o faz ser participante da morte de Cristo. Naquela cruz, Jesus não estava sozinho. Naquela cruz, eu estava lá. Como é que você estava? Você nasceu em 1945. Isso é um ato de fé. Assim como eu não estava em Adão, quando Adão pecou, fisicamente, mas eu estava na raça. E em Cristo eu estava porque Ele atraiu os seus a Ele. E eu estava naquela cruz com Ele. E quando Ele morreu, aquela morte foi minha. E quando Ele ressuscitou, Ele me deu a sua vida. Para cumprir a justiça de Deus, Cristo se oferece no lugar do pecador.
e ao mesmo tempo inclui o pecador para morrer com ele como um ato de misericórdia. E assim ele cumpre a justiça, estabelecendo sobre nós a misericórdia. No Evangelho se vê que há uma compatibilização entre a justiça e a misericórdia. Se você crê na sua morte inclusiva com Cristo, com certeza você será justificado por Ele misericordiosamente. A misericórdia de Deus vai operar na sua vida de maneira profunda e você terá a consciência da sua vida vivendo em você. Mas se você não crê em Cristo como Salvador, você será julgado pelos seus pecados e condenado eternamente. E aqui não existe STF, que pode soltar os réus de acordo com os interesses. A Bíblia é clara. Aquilo que nós semeamos, isto mesmo ceifaremos. Hoje no Brasil nós temos até uma tristeza de falar do nosso Supremo Tribunal Federal, porque tem feito tantas coisas incríveis. Mas a Bíblia não blefa. E o Salmo 9, versículo 17, ele diz, e diz de modo muito contundente: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Eu vou repetir. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esta passagem diante de nós é uma palavra solene de que há um julgamento inevitável pela frente para aqueles que não receberam Jesus Cristo como Salvador pela fé. Nós terminamos aqui a nossa palavra rogando a Deus para que você não aposte na não existência do inferno e que, portanto, não seja tarde demais para se arrepender. Creia no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Creia na sua morte juntamente com Ele e que a vida dele lhe garante completa justificação. Isso eu digo de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.